Hoje vamos falar sobre Okinawa Okitsura. Bom, vamos deixar bem claro aqui, e eu vou dar só um contexto básico sobre o que se trata a história, e depois eu vou falar sobre trivias e tudo mais que acontece durante ela. Necessariamente esse anime conta a história do protagonista, Nakamura Teruaki, ou no sentido original Teruaki Nakamura, onde ele se muda de Tóquio para Okinawa, ou a forma correta de se falar o nome, se eu não me engano, eles falam Uchinachi. Tem essa variação, assim, da língua. Então, os próprios okinawanos falam Uchinaoshi, que é o nome da ilha onde eles moram. Isso depois, mais pra frente da história, eu posso explicar um pouquinho pra vocês como que funciona. Bom, ele se muda pra ilha de Okinawa e ele conhece duas meninas, né? Uma que é o interesse amoroso dele logo de cara e a pessoa que traduz o que essa menina fala. Sim, o dialeto de Okinawa ele é muito diferente do comum japonês e ele tem todas as suas variações e suas palavras mesmo, né? Então ela fala como se fosse um senhor de idade da região, e enquanto a outra traduz basicamente o que ela tá querendo expressar. Bom, a menina que fala o dialeto okinawano, ou a língua mesmo, posso falar a língua de Okinawa, é a Hina, ou Kian Hina, e a amiga que traduz é a Higa Kana, ou Kana Higa. É isso, basicamente. Então, esse é o entorno da história. O interesse amoroso, obviamente, dele vai ser pra Hina, e a menina que traduz gosta dele, e é esse que é o entrelaço do animezinho de romance que a gente está tratando aqui necessariamente. Para além do anime de romance, né, e essa, obviamente, forma que você vai ter que torcer pra Higa, né, você tem que torcer pra ela. Se você não torce pra ela, você está errado. Você está muito errado. Tirando isso de lado e a parte de romance, eu quero falar sobre como que funciona essa parte de explicar muito mais sobre Okinawa, né? Querendo ou não, as histórias que se tem, né, e como que formou a identidade japonesa da região, Hokkaido e Okinawa sofreram na mão dos japoneses, e é assim que funciona. São cidades que foram tomadas a posteriori, ou, na verdade, a história de Okinawa é muito mais sobre pessoas que resistiram à invasão japonesa e quase sua extinção, porque, em geral, até 2011, você tinha que ter um passaporte para você entrar no Japão, sendo de Okinawa. Sim, você precisava de um passaporte, você precisava de um visto para você conseguir entrar lá, porque era considerado outro lugar. E também tem essa parte de Okinawa ser era uma jurisdição dos Estados Unidos, e vocês sabem muito bem como funciona, né, essas partes. Mas em geral, a história de Okinawa é muito mais sobre luta, resistência e pessoas que são completamente são amantes da sua própria cultura, da sua própria existência, por isso que eles são tão diferentes do Japão. E sim, se eu fosse querer visitar algum lugar do Japão, primeiramente eu gostaria muito de conhecer Okinawa, e sim, também por causa de suas semelhanças, e o leste asiático, assim, em geral, é muito mais legal do que você pensar só os padrões mais pensados, assim, que seriam o Japão. A China eu acho que também tem muita diferença, mas eu acho que em Hong Kong já não seria tão legal, entende? Deve ter uma parte que seria interessante, mas eu gostaria de conhecer mais a fundo a parte de um interiorano, ou como funciona. É muito mais parecido com essa calorosidade que se tem aqui no Brasil, ou no interior do Brasil que seja, e é o contato que eu tenho mais, então eu posso falar um pouco mais sobre isso pra vocês. Agora, falando um pouco mais sobre o dialeto, né, claro, eu não sou um especialista nisso, obviamente, e em geral, eu sei que quem fala o dialeto okinawano, alguém que vem do Japão pra lá, não consegue entender mesmo. Eu não sei se pode fazer traçar um paralelo, como, não sei se já viram aquele vídeo, quando mostra o norte lá na Amapá e o sul, muito sul, pessoas falando um português que você não entende nada, entende? Porque é tanto sotaque, é tão diferente, que faz parecer outra língua, né? Então, nesse sentido, é muito mais diferente mesmo, e propriamente dito, silabicamente, se não me engano, ele só tem 3 vogais, eles não usam, se não me engano, o vira U e o E vira I pra eles, então é bem diferente, por isso que Okinawa não existe, seria Uchinaguchi, uma coisa assim, seria bem diferente, então é outra palavra, vira outra coisa, tem muitas traduções e muitas coisinhas que no próprio anime, lá pro final, eles mostram isso, que só de você trocar o O pelo U e o I pelo E, já fica muito mais parecido com o dialeto, né, o jeito que eles falam mesmo, então é bem bonitinho, eu acho bem forte, muito legal essa representação, e a forma de mostrar também no anime é muito, bonitinho, porque o anime em si, ele é como se fosse, eu não diria que parece um bagulho turístico, que isso já aconteceu em outros animes que eu assisti, que parece que abre um parênteses e vira uma propaganda de alguma cidade, algum resort, algo do tipo. Não, nesse sentido é muito mais como uma coisa bonita mesmo. Tem trivias e historinhas e curiosidades que eles mostram, assim, de coisinhas básicas, de, em Okinawa, se chove muito, todo mundo já faz isso. Se vai chover muito, a gente já sabe que vai cair energia. Essas coisinhas que de cidades mesmo, assim. A gente poderia muito bem traçar um paralelo e falar, não, é muito legal você ver como que Okinawa é
parecido com a gente, mas em geral as coisas que são parecidas de Okinawa parece que é muito mais além da parte de deles serem mais extrovertidos e familiares e muito calorosos também, praia e tudo mais, mas também é por causa de desigualdade. A parte de ter trem, a parte de eles se locomoverem muito de carro, de não ter muita bicicleta, não ter muito acesso, as coisas sempre chegarem mais atrasadas pra eles, a própria Jump mesmo, se eu não me engano, chega um dia depois, em vez de ser segunda e terça. Tem sempre umas coisinhas, umas curiosidades, umas diferenças mínimas que se tem, que muito também se diz sobre ser de terceiro mundo, ou ser a segunda escolha, ou não ser da ilha principal, assim como eles mesmos falam. Eles não se consideram da ilha principal, e eu acho que, tipo assim, isso veio como segregação, e hoje em dia eles se veem diferentes da ilha principal, então eles não se enxergam como a ilha principal, porque eles são de Okinawa, eles são daquele jeito, eles são diferentes. Isso que eu acho que é mais legal, necessariamente, e como que isso é mostrado pra gente também é muito bonitinho, o anime é muito bonitinho mesmo, e eu acho que é muito bem cuidado nesse sentido. Pra você ter uma ideia, até baixei um livro pra dar uma olhada depois. Pode ser que eu dê uma lida, tá até aqui no meu segundo monitor. Eu posso deixar na descrição pra vocês também dar uma olhada sobre o dialeto e as principais diferenças, né? Eu se não me engano, o livro tá em inglês, mas se vocês quiserem eu posso deixar na descrição depois pra vocês darem uma olhada. Se quiserem, me cobrem. É isso aí. Pra você ter uma ideia, eu acho bem legal como que eles forçam essa interação. Não porque, é forçado e tudo mais, e no sentido de que, na hora que é mostrado pessoas falando com dialeto, com sotaque, com uma gíria, qualquer coisa do tipo, eles mostram a pessoa falando mesmo. Eles não traduzem, eles não legendam, e esse jeito que eles colocam pra gente é pra gente não entender mesmo. É pra não entender. Eu gostei dessa atenção também na legenda. Poderiam muito bem só pegar a tradução mais pra frente, colocar lá na legenda e tudo mais, atrapalhar como que seria essa dinâmica. E não, ele fica sem entender, você fica sem entender, e a gente aprende junto, uma palavrinha ou outra. Tanto que não chega no final, você começa a pegar, isso aqui é legal, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é tal. É umas expressões tipo, que maneiro, que ruim, nossa, isso aqui foi muito legal, isso aqui foi muito legal. Isso aqui foi muito ruim. Então você começa a pegar umas coisinhas outras já pro final do anime mesmo, conforme você vai assistindo. Como eu disse, o anime me chegou a chamar atenção logo de cara, porque tem muitas coisinhas que são muito parecidas com aqui, né? As trivias que eles colocam, sei lá, o pessoal de Okinawa costuma se atrasar. Se eles falam que vão chegar às 7 horas, 7h30 eles estão saindo de casa. Estão saindo dentro do banho. É o padrão. Marcou? Se você marcou uma festa aqui 7 horas, é pra começar a chegar às 8. É assim, mano. Isso também é no Brasil, isso também é lá. E é muito legal você conseguir fazer esses paralelos e ver como que o ser humano não é tão diferente assim, né? Independente do lugar que você tá. E eu vejo isso muito em contato com vídeos de pessoas que fazem mais pelo interior, de China, Japão, que seja, pessoal do leste asiático. Eu não sei tanto do europeu, porque eu não acompanho tanto, né? Em geral, todo ser humaninho é um macaquinho pra viver em sociedade. E eles querem fazer as mesmas coisas, tomar uma cerveja, comer um churrasco, falar besteira, conversar até tarde, se reunir, fazer as coisas em geral e ajudar o próximo e tudo mais. Isso é o cerne do ser humano, independente de onde você esteja, vai ter esse tipo de coisinha. Eu acho muito legal. Por isso que eu não consigo me relacionar tanto com alguns países europeus, que eu acho que, tipo, é muito longe do que eu imagino como sociedade, entendeu? Tem coisinhas também do anime que faz você se inserir dentro dessa nova sociedade que eles estão apresentando, como a Higa, que é a menina que traduz. O nome Higa ser um sobrenome completamente comum, né? É o nome da família, é um nome extremamente comum. Tanto que se você gritar na rua, alguém chamar ela de, sei lá, chamar ela na rua, muitas pessoas vão olhar. Porque é um nome extremamente comum. Diferente do Japão, da ilha principal, onde tem outros nomes que são mais comuns, e lá em Okinawa todos os nomes são muito diferentes. Tanto que é dito mais pra frente que todos os jogadores de beisebol de Okinawa têm os nomes mais estranhos possíveis e muito diferentes, e difícil de lidar, no sentido de que pra eles, no Japão, né, na ilha principal, os nomes não fazem sentido, são muito grandes ou diferentes, com outros caracteres e tudo mais. Outras coisas que também parecem como funcionam aqui também no Brasil, como o katabui. Eles têm uma palavra, que é a palavra katabui, para definir e explicar o fenômeno de estar chovendo em uma parte da ilha, enquanto do outro lado tá um calor exorbitante. E fenômenos climáticos que acontecem no Brasil pra caramba, onde nós temos chuvas de verão, que lá também tem, chuvas passageiras, ou até mesmo partes de arco-íris e tudo mais aparecendo em algum lado e tudo mais. Eles têm essas definições de fenômenos climáticos ao redor dessa ilha, né? E é muito legal. Tem muita parte também de superstição, de proteções e guardiões. Tem o Chisa, que é o nome até do bichinho, que é o mascotezinho que eles usam no anime pra explicar as trivias e tudo mais, que é aquele, se não me engano, aquele Arcanine antigo, quando ele saiu em Hisui, tem muito disso, né? Aquela forma ancestral dele lá é muito desse bichinho, e é uma proteção e tudo mais. Eu gosto muito dessas explicações onde fenômenos culturais divergem e ao mesmo tempo são sempre para proteção, para ter alguma coisa de lazer, de fertilidade e tudo mais. Acho bem legal, eu gosto dessas explicações dentro da própria história que engrandece, né, querendo ou não. Eles estão tentando apresentar uma nova cultura, e eu acho que pra quem tá do outro lado do mundo, ainda acho que eles fazem de uma forma muito, muito, muito bonitinha,
coesa, é muito explicativo nesse sentido. E a história em si, ela amarra bem bonitinho todo esse contexto, porque o protagonista, querendo ou não, é alguém que não sabe de nada. Então você tá sendo explicado tudo junto com ele e aprendendo junto com ele. Claro, eu não sei se tá 100% acurado. Eu queria até ir atrás mesmo de ver se o autor é de Okinawa, tem essas coisas. Eu vou até dar uma pesquisada. Até o final do vídeo eu consigo explicar direitinho pra vocês. Bom, como você pode ver, eu fiz a pesquisa. Então, o nome do autor ou autora é Sora Egumi. E não tem nada de dica no gênero e tudo mais. Tem o site e tudo mais, mas não achei nada. Presumo eu que tem uma pesquisa ou tem um conhecimento, né, de tudo sobre Okinawa. Eu acho que tem um respeito e tudo mais. Tanto que os posts que tem até no X do Ser, não sei se é um homem ou mulher, tem coisas em Okinawa e tudo mais. Então pode ser que tenha uma repercussão legalzinha. Então fica aí a dica, né? Tem outras obras da mesma autora, autor, tudo mais. Então não é o primeiro mangá, então também tem por isso. Pode ser que tenha um contexto ainda maior. E outra coisa que é muito legal de comentar, que muito do dialeto de Okinawa também é preservado aqui no Brasil. Sim, muitos dos refugiados que saíram de lá por causa de desavenças não, de quase um massacre que aconteceu e tudo mais, foi preservado das pessoas que vieram pra cá. E sim, então tem descendentes de Okinawa que também são daqui do Brasil. Isso é muito legal. E eu queria ter muito mais entrar em contato com isso e entender um pouquinho mais como funciona, porque muito do dialeto foi preservado aqui. Então, o que foi daqui pra lá e o de lá pra cá também. E é bom sempre lembrar que a perseguição japonesa na Ásia não foi só na China, na Coreia. Foi dentro do próprio Japão, considerada necessariamente interna, falando novamente de Hokkaido ao norte e Okinawa ao sul. Então, lembre-se sempre. E eu acho bem legal que tem umas coisinhas que eles mostram que, tipo assim, é tão comunidade a forma que se expressam que eles falam, não, a gente tem orgulho de tal mercado, porque ele fica sempre aberto 24 horas, até mesmo sobre o Tufões. Aí eu fiquei, meu Deus, como assim os caras se vangloriam disso? Porque eles usam como parâmetro. Se fechou, errou, tá ligado? Se fechar porque o bagulho tá sinistro. Esses negócios de queda de energia e tudo mais é tão relatable, né? É uma coisa que tem aqui no Brasil. Então, choveu, caiu energia, todo mundo já tá, legal, vamos lá pegar as velas e tudo mais. E eles já estão acostumados com isso. Então eles têm até pratos típicos de comer quando acontece de acabar a energia, até e tudo mais. O jeito deles se reunirem. Em outras formas de expressar esse tipo de coisa, eu vejo que o anime, ele passa essa sensação de família muito grande. Eles mostram que até mesmo um lugar que é preservado, como Okinawa, e as ilhas ao redor de Okinawa, são tudo muito como se fosse patrimônio deles. Então eles veem que até mesmo as cagadas que eles fizeram na história, às vezes onde tem muita cobra, em uma época que não tinha ansiolítico, né, se não me engano, soro e tudo mais, pra antipicada de cobra, ou pra veneno e tal, você tinha muito medo, né, desses bichos e que tentaram muito acabar com eles, trazendo outros bichos, acabou que não deu certo, você tem outros bichos que tentaram entrar em conflito, e essa interferência humana e tudo mais, eles estão posteriormente, depois de falar sobre essas cobras, eles falam de um outro animal que é tipo um gato que viveu tipo 200 mil anos isolado numa ilha, que eles vivem como um patrimônio lindo e eles mostram até como um aviso, ó, não tenta interferir nesse tipo de coisa, porque qualquer interferência pode acabar com a existência desse bicho, que ele aprendeu a viver em um local mais hostil, onde não tinha uma facilidade muito grande de presa. Então eles aprenderam a pescar, nadar, um monte de coisinhas que eles se adaptaram com o tempo. Então ele é um gato muito bonitinho, por sinal. Eu até esqueci de anotar o nome, mas peço desculpas. Mas é bem legal você ver que eles têm toda essa ideia de preservação, né? De conseguir manter essa ilha intacta do jeito que ela é e sem querer mexer no próprio sistema. E porque eles já viram, que eles já tentaram fazer até com as cobras mesmo, deu merda. Então não é muito legal a interferência humana nesse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que ele tem muito essa ideia de serem pessoas que ajudam e tudo mais, que preservam, eles parecem muito também com o Brasil nesse sentido de transformar tudo aquilo que eles estão fazendo ao próximo que está em convívio com eles como família, né? De pessoas que convivem, ou seja um amiguinho da escola, que vem em casa direto, que é ajudado pela família e tudo mais, é transformado em alguém da família. Você já é da família. Essa expressão, né, você é da família, é algo muito comum daqui, né, de alguém que tá em convívio passa a ser da família mesmo. Eu posso dar como exemplo um casamento que eu fui, que é tipo, de uma família que é conhecida, que minha mãe virou a madrinha da mulher e tal, tudo mais. Então, tipo, é uma família que cresceu por causa que da mesma região, né, meus pais vieram muito tempo atrás pra cá, todo mundo cresceu meio que junto, então as famílias se conheciam, né, das poucas que vieram pra essa região há, sei lá, 50 anos atrás que seja, entendeu? Quero só dar mais um último parecer que é contado durante a história, que exemplifica um pouco melhor essa segregação, como que ela é até hoje, né? Como eu disse,
você até 2010 você tinha que tirar visto, passaporte pra ir para o Japão fazer qualquer coisa, porque até nessa época Okinawa tava na jurisdição dos Estados Unidos, né, como eu já tinha exemplificado. Isso é dado como um exemplo no anime em um campeonato de beisebol, né. E eles dão um exemplo muito triste, que é, eles têm todas essas raízes, né, de Okinawa, e eles fizeram, né, nesse campeonato de levar as terras, né, de Okinawa pro Japão pra levar como boa sorte e tudo mais. Porém, quando eles chegaram lá, por terem esses vistos e tudo mais, serem tratados como uma coisa à parte do próprio Japão, eles tiveram que jogar tudo fora, como se eles fossem qualquer coisa de outro lugar, sendo que basicamente são a mesma ilha. Eu vejo que isso ainda reflete nos personagens, eles ficam tristes falando sobre isso, só que hoje em dia eles ainda são muito mais unidos, né, de falar, não, hoje em dia a gente bate de frente, compete e tudo mais, e vai pra lá, eles sempre se sentem orgulhosos de ver alguém representando eles fora ou indo pra ilha principal. Eu acho que a gente consegue fazer um paralelo, como eu sou do Sudeste, né, e muito do que a gente vê do Norte é quase tratado como uma coisa à parte do Brasil. Eu ainda vejo muita gente falando do Nordeste como se fosse algo errado ou algo longe, que não tem nada a ver, sendo que a gente tem que sempre lembrar que eu sei que a gente tem um tamanho continental e que o Brasil é quase vários países dentro de um só, mas somos um só, necessariamente, né? Indiferente se a gente tá na América do Sul falando inteiro, nós somos muito parecidos. Então eu consigo entender, né, que é quase como se fosse difícil de compreender que somos os mesmos, só que eu queria entender cada vez mais. Quando eu vejo um nortista falando algo, ou um nordestino falando algo, eu vejo que eles têm muito dessa força de querer ser aquilo que eles são. E eu acho muito legal esse sentido. A gente se perde um pouco nessa mesclagem que a gente tem aqui no Sudeste, que querendo ou não, a gente é uma mistura de tudo. A gente tem sempre que lembrar disso. Se a gente tem o que tem aqui hoje, não como se fosse uma coisa muito boa também, é por causa de todo mundo. O Brasil se juntou pra construir São Paulo, o Brasil se juntou pra construir Rio de Janeiro, o Brasil se juntou pra construir tudo o que acontece. Nada é feito sozinho. Entende? Então, dito tudo isso, eu acho que é legal de ver que até mesmo no Japão, que é um país, nossa, perfeito, maravilhoso, sem erro nenhum, né, obviamente, óbvio, nossa, país sem erro, tem sim essas coisas, né, de próprios conflitos internos, né. Em geral, eu acho que deu pra tirar muitos proveitos, né, assistindo esse anime, e dá sim pra você recomendar ele, se você quiser assistir um animezinho de romance, com várias curiosidades legais sobre uma cidade maravilhosa e uma ilha maravilhosa que é Okinawa. De resto, novamente, espero que tenham gostado do vídeo, e fica aqui meu agradecimento a todos que chegaram até aqui. O Live Pix vai estar aqui no cantinho já, eu espero. E sim, toda ajuda sempre será bem-vinda. Comente suas experiências ou inexperiências, ou curiosidades, às vezes, sobre outras regiões do mundo, do Brasil mesmo, talvez. E se não quiser assistir o anime, ou não assistiram ainda, comente se vocês vão atrás, ou talvez até que não gostaram, não tenham interesse nenhum de ver isso, né? E caso tenha gostado do anime tanto quanto eu, também não deixe de me contar. Agora, como uma última vírgula, fica aqui uma recomendação duvidosa. Na verdade, isso aqui não é nada duvidoso, mas eu sei que a recomendação duvidosa é porque reflete muito bem o meu gosto cultural. Nesse caso, é uma música típica, né, de Okinawa, muitos dos seus festivais, suas festividades e tudo mais, e seu estilo como próprio musical. Então, é uma música que eu vou deixar aqui na descrição. Eu não vou me atrever a tentar falar o nome, tá aqui na descrição. Quem quiser ver, vá lá e escute, é muito legal, é muito diferenciado, né? É muito feliz ao mesmo tempo. É isso, fiquem todos muito bem, até o próximo vídeo, review, algo do gênero, e tchau, tchau.